Olá, estamos aqui de volta com o Descomplica Podcast, comigo, @Andresa Ferreira ADV. E comigo, @Célia Lima Negrão. E hoje nós vamos falar aqui de um tema importante que se você já vivenciou, ou vai vivenciar um dia. E esse tema importa para toda a relação trabalhista, relação de consumidor, relação jurídica, qualquer relacionamento entre pessoas, entre empresas, pode ter esse tipo de situação, que é o tema do nosso podcast de hoje. Inclusive, na relação marido-mulher, né? Na relação afetiva também, a gente vai falar de assédio moral e sexual que está presente no nosso dia a dia e que todo mundo tem que se preocupar com isso, tanto do lado dos empregados, funcionários, clientes, como do lado das empresas. Não é, Andresa? É verdade, Célia. Vamos refletir aqui agora. Você, Célia, você já sofreu algum tipo de assédio, seja ele moral, sexual? Mas antes de você me responder, eu vou diferenciar para quem está nos ouvindo o que é o assédio moral e sexual. E aqui eu vou falar na esfera trabalhista, tá? Porque o compliance, a gente sabe que ele não envolve só a seara trabalhista, né? Mas a gente fala mais à frente sobre isso. Eu vou diferenciar o assédio moral e o sexual dentro de um ambiente de trabalho. O que é, então, o assédio moral dentro de um ambiente de trabalho? O assédio moral é aquele que ele não é só cometido, viu, Célia, do empresário lá no topo da pirâmide para quem está na base da pirâmide, não. Porque as pessoas acham que tem uma hierarquia. E acham que tem uma hierarquia. Eu posso, enquanto sua colega de trabalho, praticar assédio moral contra você. E o que é esse assédio moral, então? O assédio moral... Achei que você falasse sexual. Também, claro que sim. Qualquer tipo de assédio. Qualquer tipo de assédio. E outra coisa, ele pode acontecer do inferior para o superior hierárquico também. O funcionário pode assediar o patrão, tá? As pessoas acham que não, mas isso é muito comum. O assédio moral, então, Célia, é aquele em que o colega de trabalho, ou o superior, ou o inferior, ele submete o colega a um terror psicológico. Quer um exemplo? Cobrança excessiva de metas. Gritos, quando o seu colega vai se referir a alguma coisa que você fez errado, por exemplo, e ele começa a gritar com você. Isso é uma prática assediadora que vai constranger a vítima, vai constranger aquele funcionário, ele vai se sentir humilhado. E isso repetidas vezes. Exatamente, né? Não que é uma conduta pontual, isolada. É uma conduta reiterada. E o assédio sexual, acho que a gente não precisa nem falar muito sobre isso, mas ele tem uma conotação realmente de desejo sexual pela outra parte ali, e não necessariamente agarrando, tá? Às vezes a tentativa, às vezes a mão na coxa. Isso com palavras, dependendo do assédio, com palavras, Exatamente. Solicitações indevidas. Isso é a prática do assédio sexual. E, Célia, as empresas precisam regulamentar práticas que proíbem, que coíbem o assédio dentro da empresa. Porque a prática do assédio moral ou sexual, ela pode falir uma empresa. A gente vai falar sobre algumas coisas práticas aqui, mas ela gera um dano reputacional, financeiro, ela gera um clima organizacional terrível, péssimo. Mas nós vamos falar aqui alguns casos práticos que quem está nos escutando vai conseguir entender o que a falta de treinamento, de prevenção pode gerar um dano, inclusive, imensurável para o empregador. Mas voltando, você me fez uma pergunta e eu fiquei refletindo. Se eu já sofri assédio sexual ou assédio moral? E já sofri, mas acho que aqui neste podcast, você também já sofreu, mas nesse podcast nós não vamos falar sobre isso, porque são situações que cabem aqui um podcast exclusivo para essas situações. Até porque essas situações, e aí eu já vou entrar numa questão do sentimento das vítimas, e aí
quem está nos ouvindo e que já sofreu, e os empresários e os gestores, que não cometam esse tipo de situação, porque geralmente as vítimas não querem falar do assunto. As vítimas, às vezes, têm vergonha de toda a situação que ocorreu. E, às vezes, quando fala sobre isso, muitas vezes não é escutado. E, muitas vezes, as pessoas são demitidas porque denunciou um assédio sexual, por exemplo. E a gente já noticiou aí na mídia vários casos, se a gente for ver processos trabalhistas, a gente acha vários casos nesse sentido. Então, quando a gente fala em assédio sexual e assédio moral, você conceituou bem e disse que a prevenção é o melhor remédio. E como a gente previne o assédio sexual e o assédio moral nas empresas? Como você tem trabalhado isso? Conta um pouquinho, Andrés, como que você tem feito isso nas empresas e que de fato dê resultado? Porque às vezes a gente tem o código de ética, tá lindo, né? Tá lá que a empresa não aceita, né? Não tolera esse tipo de situação. Mas muitas vezes acontece no âmbito das empresas, acontece do nosso lado, né? E as empresas às vezes não têm mecanismos adequados de tratar isso. E como é que a gente implementa esses mecanismos? Como a gente pode implementar isso, né? Prevenir as práticas assediadoras. Primeiro, às vezes, Célia, um colaborador nem sabe que determinada situação configura assédio moral. Sabia disso? Sim, às vezes ele acha que nem aí está sofrendo aquilo, né? Anos ele e anos. nem sabe que ele está sofrendo, às vezes o outro não sabe que está praticando. Então, uma das formas de fazer com que eles entendam o que é isso, treinamento. Outra coisa, está previsto nas normas internas, por isso que a gente fala tanto de gestão de risco, de mapeamento, de planejamento, isso tem que estar previsto nas normas internas daquela empresa. Célia, o assédio moral, ele é mais comum do que o sexual, mas são situações tão peculiares e tão mínimas que, às vezes, ninguém está percebendo o que está acontecendo. E aquilo acontecendo reiteradamente, às vezes um colega xinga o outro todo dia, porque a pessoa não faz aquilo direito ou não aprende aquilo direito. Isso é uma prática assediadora que isso vai afetando o psicológico daquele colega de trabalho, sabe? Então, treinamento é uma forma de prevenir, tá? Regulamento interno é outra. Um pilar do compliance, você canal tá aí para de falar denúncia. melhor do que eu, canal de denúncia. Se a empresa implementar, e aí, Célia, puxando esse gancho, quer ver um grande exemplo de assédio sexual e que o canal de denúncia foi utilizado? Recentemente a gente viu o caso da CBF, em que aquela funcionária denunciou, e olha só o patamar que ela estava na presidência, ela trabalhava com o presidente, e aqui eu posso falar abertamente porque o caso é público notório. Sim. Ela trabalhava com o presidente, estava sendo assediada, e foi por meio do canal de denúncia que ela conseguiu reverter aquela situação. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo de assédio sexual, um exemplo de assédio moral. Uma funcionária que tem metas impostas excessivamente. O chefe dela, toda hora, muda a meta dela. E aumenta a meta dela, gerando uma pressão psicológica que ela sabe que ela não vai conseguir cumprir, e ela está vivendo ali aquele desespero, aquela angústia, aquela ansiedade para cumprir uma meta. Isso é uma prática de assédio moral. Então, as empresas têm que tomar muito cuidado, têm que implementar canal de denúncias, têm que promover treinamentos constantemente para demonstrar o que é isso. Agora, sobre o canal de denúncia, especificamente, a gente precisa ter um cuidado para recepcionar denúncias relativas a assédio moral e sexual. Porque, geralmente, o canal de denúncia de uma empresa, ele é implementado para receber denúncias de fraude, irregularidades, né, diversos assuntos. E tem canais de denúncia que nem recebem denúncias de assédio moral e sexual. Há um canal à parte, direto, ligado ao RH, por exemplo, a escuta do RH. Já vi empresa que tem um canal específico, porque o tema é tão delicado que a pessoa que está denunciando se sente intimidada de fazer aquela denúncia. Então,
para um canal de denúncia recepcionar de fato e de fato prevenir essas situações e escutar essas pessoas que são vítimas de assédio, tem que ter uma pessoa do outro lado que possa escutar de forma humanizada, inclusive. Então, os canais de denúncia, ao recepcionar assédio moral e sexual, tem todo um direcionamento. É claro que as denúncias podem ser escritas, podem ser, né, anônimas, inclusive, mas geralmente, quando a gente trata de assédio moral e sexual, é preciso ter uma escuta para aquele funcionário. E o canal de denúncia permite que situações não sejam levadas ao judiciário, por exemplo. Se a empresa tem uma recepção daquela situação e trata, possivelmente aquela situação pode ser resolvida internamente e não ter um passivo trabalhista. Isso acontece também na área fraude e corrupção. Você, às vezes, uma denúncia pequena de determinado procedimento, isso deixa de virar algo grande porque foi feita uma denúncia e o assunto foi tratado. Com assédio moral e sexual é a mesma coisa, você consegue tratar. E aí você falou de uma situação prática e a gente tem um caso aqui de uma grande empresa de tecnologia, quando você falou de cumprimento de metas, né? Lembrei aqui de uma grande empresa de tecnologia que foi multada em 10 milhões e foi por dano coletivo. Por quê? O que ficou comprovado ali naquela situação? Que, além de cumprimento de metas, ela expunha os empregados, os funcionários, a situações vexatórias. Então, a empresa tinha um ranking dos piores vendedores. Não eram os melhores vendedores, os piores vendedores. Outra coisa que a empresa fazia, controlava a ida aos banheiros dos funcionários, controle de ida ao banheiro. Então, havia uma série de situações assediadoras, e isso não só de um funcionário, mas era toda uma área de vendas, áreas de negócios. E o que aconteceu na decisão judicial, que é o que é mais diferente aqui da gente falar? O juiz entendeu que houve falha de compliance. E ele escreveu claramente isso, e depois, no final, o acórdão gerado também trouxe essa questão de que a empresa melhorasse suas práticas de compliance. Então, o próprio judiciário já reconhece a importância de atuar no preventivo, de atuar com compliance, de atuar com esses instrumentos, que é o treinamento, que é o regulamento, que é o canal de denúncia, para evitar problemas judiciais. Então, essa empresa foi multada em 10 milhões. É muito dinheiro, sério. É o que a gente está falando. E a reputação? É o que a gente fala. É um dano, às vezes, imensurável. Eu já vi empresa falir por causa de processo trabalhista. Mas vamos sair de processo trabalhista, Célia? Sim. Você, lá no começo do nosso podcast, falou que o assédio, e a gente estava ali no ar sem saber o que era o tema, que a gente, antes de divulgar que era assédio moral e sexual, você falou que o tema de hoje ele está dentro de outras esferas do cotidiano. Eu quero saber o que é. Bom, traição. Ixi. Traição. Claro que uma relação conjugal, se houver traição, não necessariamente aquilo representa um assédio moral. Mas, na verdade, dependendo da traição, pode representar uma situação vexatória, humilhante, para parceira ou para o parceiro que foi traído. E já há casos em que isso foi comprovado. Então, o simples fato de trair não é o que gera a reparação moral, mas a forma como isso acontece. Então, né, até nisso tem uma questão de assédio, né? Veja bem, às vezes é o que você falou, nem tudo a gente consegue identificar que tem, né? Verdade. Mas veja uma situação. Outra situação, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí e que visa proteger os dados pessoais, vai ter muita ação judicial de consumidores que se sentem lesados por ter seus dados, né, manipulados e vazados. Você imagina uma clínica médica vazar dados, inclusive sensíveis, né, dados de situação de doenças daquele titular, né? Como que a pessoa se sente? Ou fotos. Às vezes você vai fazer uma cirurgia, você tira um monte de foto. E essas fotos, se elas fossem vazadas, como que essas clínicas, hospitais, profissionais da área de saúde estão cuidando dos dados? Isso também gera reparação e gera dano moral. Relação de consumidor. É verdade, alimentos, né?
Célia, e agora você falou da LGPD e me veio uma coisa à cabeça aqui, porque aconteceu essa semana. Essa semana. A LGPD ela tem uma previsão muito séria com os dados e você não pode forçar ninguém a entregá-los. Tem que ser sem vício de consentimento, ou seja, a pessoa autoriza a divulgação dos dados. Sabe o que acontece? Agora, com essa pandemia, coronavírus, as gestantes estavam trabalhando remotamente e agora elas foram autorizadas a voltar ao trabalho. E aí, sabe o que aconteceu? Existem 3 hipóteses para elas voltarem com o término da pandemia. A outra, se ela estiver vacinada, quer saber qual é a outra? Que pode gerar assédio moral? Sim. Ela pode não ter se vacinado, porque ela não queria se vacinar. Mas a empresa, por trás dos panos, como a gente fala, né, forçar aquela funcionária a assinar um termo se responsabilizando a voltar para o trabalho presencial sem ela querer. Ou seja, ela vai ser assediada naquele momento para assinar um documento que tem a ver com os dados dela, porque a empresa quer que ela volte a trabalhar. Isso é uma prática de assédio também, e é um assédio muito velado. E esse é o problema do assédio moral e sexual. Muitas vezes ele é velado, Célia. E a gente tem esse problema. É por isso, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado com esse nomezinho, né? Integridade, conformidade. Porque não basta a gente escrever um documento, colocar no papel, se a gente não vive aquilo na prática. As empresas têm que mudar a cultura organizacional, elas têm que cumprir as normas, as leis, as próprias normas internas, pela própria vontade. Olha, você colocou uma situação, me veio um filme aqui, Andresa. Eu, um dia, numa palestra, tinha lá um diretor, um presidente, toda a cúpula daquela empresa, falando de ética. Sendo que todos aqueles estavam envolvidos em esquemas de corrupção. Em situações de assédio. Aí você pensa, meu Deus, né? Que Qual mundo estamos? Qual que é? Onde nós estamos? Né? Não, e a empresa era uma empresa. Então, a empresa tem regulamento, tem compliance, tem normas, está lá escrito, mas não cumpre. E o tom que vem de cima é o mais importante. Quando a gente está falando em compliance e regulamentos e treinamentos e prevenção, ainda mais nessa área, assédio moral, sexual, temas de integridade, de conformidade, o tom tem que vir do topo. Não adianta você ter um lindo regulamento, um programa de compliance premiadíssimo, se os gestores praticam reiteradas práticas de assédio. Inclusive, lembrei de um ditado. A palavra, que aí nesse caso são os regulamentos, ela motiva, mas o exemplo arrasta. O que adianta estar escrito se na prática aquele gestor não cumpre? O que os funcionários vão fazer? Não vão cumprir também, porque eles acham que aquilo ali é balela. Não é isso que acontece? Exatamente. E aí a estratégia de todo o programa de compliance, todas as normas, todo o trabalho que é feito vai por água abaixo. E isso, quando se implementa um programa de integridade, implementa-se um programa de compliance nas empresas, a ideia é que a alta direção e os executivos estejam envolvidos e pratiquem verdadeiramente e dê o exemplo. Né? E outra coisa, Célia, a gente está falando aqui das normas, dos elementos, né, de implementação, falamos aqui de alguns pilares, como treinamento, como regulamento, código de ética, canal de denúncias, que são pilares do compliance, nós estamos falando sobre isso, mas a gente também tem que pensar num dano maior, e ele é bem factível. O dano para essas empresas que não cumprem, que elas não cumprem o próprio programa de integridade delas, as que têm e as que não têm, que não conseguem mapear isso, o dano delas não é só financeiro.
ele é reputacional. E essa imagem dela pode nunca mais ser recuperada. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E a gente já tem vários casos, e nem precisa comentar e nem citar empresas que tiveram aí os nomes manchados por casos irregulares e que não conseguem se reestabelecer no mercado. Agora, uma vez eu ouvi críticas em relação a isso, né? De que as empresas estão sendo punidas por conta de compliance, que essas empresas que se viram envolvidas em situações, em esquemas irregulares, faliram. Ora, faliram porque fizeram coisas erradas. Então, quer dizer, inverte a ordem. Como se invertesse a ordem, o ônus da prova. Né? Inverte-se. Não, olha, você cometeu um problema, então você tem que ser punido. É isso. Né? É como se o compliance estivesse fazendo mal e não é. E não é. Então, veja, até isso a gente tem como profissional de compliance, como atuantes na área, de nos posicionar e ajudar as empresas a se posicionarem. E é isso que a gente vem fazendo, né, Célia, ultimamente, esse trabalho que a gente tem feito. De monitoria, de mentoria com as empresas. De mentoria, com os profissionais. De assessoria, para mostrar o verdadeiro planejamento, mapeamento ali da situação daquela empresa, embora ela não queira, naquele momento, implementar o programa de compliance completo, mas ela tem como até implementar aos poucos alguns dos elementos, alguns dos pilares para começar a mudar essa cultura organizacional, para começar a normatizar determinadas situações que já estão ali de uma forma enraizada, né? Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo e que gera diferença. Gera toda a diferença. E faz a diferença. E a empresa que implementa consegue absorver a diferença dos programas. A que implementa de forma certa. Programa de fachada, né? Não conta. Eu tenho uma empresa, Célia, que nosso escritório presta assessoria, que a gente tem mais de 10 anos que nós prestamos assessoria para eles, de uma forma preventiva. Essa empresa só tem um único processo trabalhista. Ou seja... Funciona. Dá certo. Tanto dá certo que você estava falando sobre isso esses dias no seu Instagram, que a administração pública, federal, estadual, tem determinado pelas normas, né, legais, decretos, portarias, a legislação federal, que a determinadas empresas elas vão participar de licitação. Processos licitatórios, se tiver compliance. O compliance e estão sendo desclassificadas quando não tem. Então. Né? Mas esse é um tema para o próximo podcast. Agora, olha, vamos falar de compliance nas licitações. Isso é muito importante para o pessoal entender aí como se desdobrar e como estabelecer controles para conseguir se prevenir desse processo e não ser desclassificado. É isso aí. E por hoje, então, a gente espera ter esclarecido para vocês as diferenças de assédio moral sexual e a importância desse tema e que as empresas devem se atentar para evitar problemas sérios em relação a isso.